Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite para quem está assistindo a gente de casa. A gente vai dar início a mais um culto. Eu quero ver com vocês um texto que está em Êxodo, capítulo 13, versículo 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia, caso você tenha trago. Caso você tenha a Bíblia no celular, você pode abrir. Vou dar um tempinho para você abrir a Bíblia. Êxodo capítulo 13, versículo 3, diz assim: Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia, o dia que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão com ferimento. Eu quero dar um destaque ao que ele pede para o pessoal lembrar. Lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram da casa do Egito, saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. A gente tem um paralelo lá no Novo Testamento, no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se você quiser comparar na sua Bíblia, depois você pode fazer também. Que diz: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Que esse momento de culto seja um momento que a gente consiga trazer à memória que foi o Senhor que nos libertou. Que assim como Ele fez com os israelitas naquela época, lá atrás no Egito, tirando eles da escravidão e levando eles a se tornarem um povo livre, uma nova nação, da mesma forma Ele fez com a gente. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que isso não seja somente um motivo de reflexão, mas um motivo de alegria. Que a gente sempre lembre que Jesus nos libertou para a liberdade, como você pode ver no texto de Gálatas. Então que esse momento de culto não seja um momento pesado, não seja um momento onde você se sinta obrigado a estar aqui porque você é um cristão, mas porque você, pela liberdade que o Senhor te concedeu, em gratidão a tudo aquilo que Ele fez, vem para cultuar o nome do nosso Deus, que foi aquele que nos salvou e nos libertou. Vamos orar? Pai, Senhor poderoso, Deus te continua salvando hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou de uma vida de pecado, o Senhor nos libertou de uma vida de miséria e um destino terrível. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de nós o teu povo, porque o Senhor fez de nós seus filhos. Obrigado pela adoção, obrigado por Jesus ter morrido em nosso lugar. Senhor, isso enche o nosso coração de alegria. Por causa disso, a gente pode se reunir como igreja. Por causa disso, a gente vem aqui, louva o Senhor para ouvir a Tua voz, por causa daquilo que o Senhor fez. Assim como o texto que a gente leu disse que o Senhor com mão forte libertou os israelitas do Egito, a gente sabe que com mão forte o Senhor nos tirou de uma vida de miséria, uma vida de morte, uma vida onde éramos escravos do pecado, mas agora a gente vive debaixo da Tua mão, como servos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a alegria que a gente sentiu no momento da conversão, ela seja constante na nossa vida, para que a gente te louve e viva uma vida que engrandeça o Teu nome, sempre com o coração radiante, para que todos que nos vejam perguntem qual a esperança da nossa fé, por que a gente vive dessa forma, e a gente consiga uma oportunidade para poder estar falando do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor escute os nossos louvores, que o nosso coração seja sincero naquilo que a gente vai cantar a Você, e que a gente possa Te engrandecer entre os homens, em São Gonçalo, em qualquer lugar onde a gente vá. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos estar começando a adoração, um momento de louvor. Que cada um possa aqui estar nesse momento abrindo seu coração e adorando a Deus sem se importar com quem está do lado, quem está na frente, com os problemas. Estamos aqui para adorar aquele que é o único digno de receber todo o louvor. Pode adorar.
Ti, ó Deus. Tu és soberano sobre a nossa vida. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Que você possa estar inclinando sua cabeça nesse momento de contrição. Você é convidado nesse momento agora a estar falando com Deus. Que você possa
tomar esse tempo agora para estar orando a Ele, pedindo perdão pelos seus pecados. Que nós possamos desejar uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Que a cada dia o Senhor possa transformar a nossa vida. Que o Senhor possa, através da palavra, mudar e matar o nosso velho homem. Fale com Ele nesse momento. Agradeça por esse culto maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Muitas das vezes a gente olha em outros lugares do mundo, lá no Afeganistão, onde as pessoas estão ali sendo mortas por declararem sua fé. E nós temos aqui a oportunidade de louvar livremente. Mas nós às vezes não aproveitamos essa oportunidade, não falamos de Deus para os nossos amigos, para os nossos colegas. Como eu ouvi uma frase uma vez, muitas das vezes nós estamos presos na nossa liberdade. E olhando aqueles irmãos que às vezes morrem por não abrir mão da sua fé, que nós tenhamos no nosso coração esse desejo ardente de proclamar nossa fé independente do que aconteça com a gente. Fale com Ele nesse momento. Nós vamos dar um tempo para você, na sua intimidade, falar com Deus.
Paulo, sou diácono dessa igreja. E vamos continuar cultuando ao Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Se você doa seu dízimo, sua oferta, à frente da sua cadeira tem um envelope preto que é para o dinheiro que entrar para a igreja local. O envelope vermelho é para as plantações de Maricá e São José dos Campos. Então, se você vem, como disse nosso texto base, que viemos aqui à frente com alegria, com a certeza do que Deus fez por nós naquela cruz, que nunca viemos vir à frente com barganha, com troca, mas sim com gratidão. E com tal gratidão por essa que Ele morreu naquela cruz por nós, que viemos aqui à frente com esse sentimento, sabedor que foi por muito sofrimento que Ele morreu na cruz por nós. Então, que viemos a vir aqui à frente com esse coração grato de estar ajudando as plantações, de estar ajudando essa igreja a crescer, a pregar o Evangelho, a pagar toda a sua estrutura, as pessoas que aqui trabalham. Então, que em nome de Jesus, essa noite, viemos aqui à frente com esse sentimento de gratidão, que é o que importa no nosso coração. Amém, queridos? Nós vamos orar. Também você pode fazer por Pix, também que é o CNPJ da igreja, caso você não tenha, a Luísa está lá atrás, pode te informar, também por débito, crédito. Então tem várias multiformas de estar doando, de estar ofertando na casa do Senhor. Amém? Então depois que eu orar, vocês podem vir aqui na frente. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Pai, por estar aqui esta noite, Senhor Pai, podendo louvar e engrandecer o Seu nome. Sabedor, Senhor Pai, que não somos merecedores de nada, Senhor Pai, nem do ar que respiramos somos merecedores. É o Senhor que nos dá, assim como nossas finanças, Senhor Pai. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos prospera, é o Senhor que nos dá sabedoria, Senhor Pai, lidar com nossos recursos. E, Senhor Pai, que tudo que entrar nesta casa, Senhor Pai, possa ser usado para a honra e glória do Teu nome, para engrandecimento do Teu Evangelho, Senhor Pai. Em nome de Jesus, que esse seja o nosso coração, o coração dos meus irmãos, que também Tu me está dando sabedoria, Senhor Pai, de gestão, Senhor Pai, financeira aos meus irmãos, em nome de Jesus, Paizinho. Que Tu venha esta noite, Senhor Pai, que venhamos sair daqui, Senhor Pai, diferente do qual entramos. Sabemos que servimos um Deus vivo, um Deus que sofreu naquela cruz por nós, que morreu, mas que o mais importante, Senhor Pai, ressuscitou. E é por isso que nos traz esperança, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, queridos. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria poder vê-los aqui. Hoje pela manhã nós tivemos muitos irmãos e muitos deles falaram que hoje à noite não iam poder estar aqui. Mas que bom que o nosso culto ele é gravado, ele é transmitido, porque eu vou falar o que eu disse pela manhã, só que eu vou continuar, porque o tempo de manhã ele é curto, e aí a gente tenta reduzir o sermão.
Eu pensei até em falar algo hoje diferente, mas como eu não havia anunciado para a igreja, eu estou lendo alguma coisa a respeito de família e em algum momento eu vou estar conversando com vocês, ministrando algumas coisas relacionadas à família, relacionamento conjugal. Mas eu senti no coração de continuar ainda nesse texto por conta de algumas coisas que eu não consegui desenvolver no culto da manhã. E aí os irmãos que vieram de manhã e não estão aqui hoje à noite, depois eles assistem o restante, né, aquilo que nós vamos concluir hoje. E vocês que estão aqui à noite vão poder ver todo o sermão, vão ouvir todo o sermão. Perdão. Bem, eu queria orar com vocês, agradecer a Deus por essa noite, pedir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo, por esse cuidado, Senhor, que vai além daquilo que a gente imagina. Deus, nós te agradecemos por todos os seus feitos em nossas vidas, Deus. São tantos os livramentos. Senhor, nós te bendizemos porque de fato Tu és poderoso, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Eu te peço que o Teu Espírito Santo nos conduza, que os nossos corações estejam abertos para entender, Deus, e receber a Tua palavra, essa semente, Senhor, que há de ser colocada em nossos corações. Nossos ouvidos estejam abertos, que as muitas vozes, ó Deus, desses dias não nos atrapalhem de ouvir a voz do Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, eu queria que você abrisse a tua Bíblia ou ligasse no livro de Marcos, capítulo 5, verso 18 e o verso 20, até o verso 20, perdão. A história é sobre aquele endemoniado que vivia nos sepulcros, que vivia no cemitério, e que Jesus o encontra. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa história. E no final a gente então pensa, e no final eu falo para vocês algumas aplicações desse texto. Esse não é um texto simples, não de cara, não é aquilo que a gente simplesmente lê. Ele tem muitas informações, ele faz várias conexões com o Antigo Testamento, com não só o Antigo Testamento no que se refere ao passado, mas ele também faz menção, ele aponta para um futuro. E eu queria então falar um pouquinho sobre essa história. O texto diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncia-lhes, portanto, o que o Senhor fez com você e a misericórdia que Ele teve com você. Então aquele homem se foi, ele começou a anunciar aquilo que Jesus tinha feito em sua vida, em Decápolis, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Ele sente a vontade de ir com Jesus, é óbvio. Ele foi liberto por Cristo. Ele via em Jesus uma pessoa em que ele podia confiar, em que ele podia caminhar numa nova perspectiva de vida, e a atitude dele não seria outra a não ser pedir para continuar vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, até porque ele vivia em um lugar sozinho, longe de todo mundo. E aí ele encontra um grande amigo que lhe faz um tremendo de um bem, e para quem talvez viveu por muitos anos, por muito tempo,
né? A Bíblia não diz o tempo, mas esteja ali algum tempo vivendo longe da sua família, sozinho, sendo desprezado, talvez ele encontrou não é nada estranho, ele encontra alguém então que ele sempre tem um desejo de ir. Mas o fato é que Jesus diz não para ele e manda que ele fique na sua cidade. Bem, esses versos que nós lemos aqui é o final da história. Muitos de vocês conhecem essa história. Jesus atravessa o mar, ele vai então, chega a esse local, e logo que ele chega ali, esse endemoniado vem em sua direção e já o interroga dizendo: o que você veio fazer aqui? Já veio me perturbar, já veio tirar o meu sossego, atrapalhar o que eu estou fazendo, atrapalhar a minha vida. Ele usa a expressão Jesus, Filho de Deus. Aquela legião de demônios reconhecem Jesus Cristo, sabem quem ele é, e diz justamente dessa forma: o que você veio fazer aqui? Em algumas traduções, eu não sei se é Mateus, mas vai dizer que a legião de demônios diz: ainda não é o tempo. Ou seja, em algum momento, para esses demônios, eles se encontrariam, ou chegaria o momento em que Deus, de fato, repreenderia toda essa legião de demônios. Um dia eles se encontrariam para uma briga final. Mas o fato é que Jesus chega naquele lugar e encontra aquele homem ali endemoniado. Bem, essa é uma história muito interessante, porque ela conta a história de um endemoniado, cujos demônios reconhecem Jesus, e ele é repreendido, ele é expulso, e naquele lugar onde ele está, existem então muitos porcos. Muitos porcos. O texto fala de dois homens, que estão nesse local, mas a sequência ela chama a atenção para um homem que então se aproxima de Jesus e Jesus o libera. Bem, a situação dele é uma situação complicada, ele tem uma legião de demônios sobre ele. O texto, se você pegar lá Marcos para ler esse capítulo 5, você vai ver que ele sofre muito. As pessoas tentam mantê-lo amarrado com correntes, com corda, prendem os seus braços, suas pernas, porque ele se tornou uma pessoa perigosa, ele se tornou uma pessoa em que as pessoas tinham medo de passar por ali, tinham medo dele. Ele era um perigo para a sociedade. Ele era alguém como se ele fosse um bicho. Ele estava vivendo naquele lugar. Ele, em alguns momentos, a Bíblia vai dizer que ele andava nu, ele se cortava, ele se machucava com pedras. Então ele era o tempo todo atormentado, ele era subjugado pelaquela legião de demônios que estava sobre ele. Então, quando Jesus se aproxima, os demônios percebem a presença dele, chegam até ele, porque na verdade eles reconhecem a autoridade de Jesus. A Bíblia vai dizer que eles se prostram, eles reconhecem que aquele ali é o Filho de Deus. O interessante desse texto é que os discípulos de Jesus ainda expressavam uma desconfiança de quem ele era, ainda que tivesse vivido com eles algumas situações de milagre, como por exemplo, ao chegar aqui, eles passaram pelo mar, encararam uma tempestade, Jesus acalma a tempestade, eles ficam com medo, mas ainda assim eles expressam essa desconfiança. Não há ainda uma confiança plena neles que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus tem aqui uma oportunidade de mostrar não só para os seus discípulos, mas também para todas aquelas pessoas que tinham presenciado aquela situação, que ele era o Filho de Deus, que ele expulsava os demônios, que até os demônios reconheciam a sua autoridade. Ali então tem uma quantidade enorme de porcos. Quando eles
veem Jesus, eles pedem para que Jesus não os tire daquela cidade. Jesus então manda aqueles demônios, aquela legião para os porcos. Logo depois esses porcos vão em direção ao mar e eles morrem afogados ali. É uma história interessante, ela é fascinante porque ela é cheia de símbolos. Como eu falei para vocês, ela faz conexão com o Antigo Testamento, com o Novo, e também a figura do porco, a figura do mar, a figura dessa legião de demônios vai sinalizar para a gente algumas coisas. Bem, essa história, ela vai mostrar para mim e para você, ou ela vai trazer uma mensagem de libertação. Ela vai trazer uma mensagem de libertação. Era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, sobre libertação. Jesus Cristo, quando foi enviado à Terra, ele veio para libertar as pessoas, da escravidão, da opressão do pecado. Esse foi o papel de Jesus Cristo quando ele foi enviado à Terra, para libertar as pessoas de forma integral, fazer com que as pessoas pudessem viver de fato a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que naquela época o povo aguardava um Messias, eles viviam sob a opressão do Império Romano, eles queriam que de fato alguém chegasse, esse Messias chegasse e tirasse deles todo esse peso que eles viviam, toda essa opressão. Então, para eles, alguém chegar e expulsar demônios, curar as pessoas das suas enfermidades, não mudava muito as suas vidas. Principalmente para aqueles que não tinham nenhum tipo de enfermidade. Principalmente para aqueles que não tinham nenhum tipo de demônio sobre a tua vida. Sabe, é a mesma coisa nós hoje aqui. Por que eu vou pedir a Deus, ou vou intensificar as minhas orações para que o nosso prefeito, para que o nosso governo, para que o nosso estado faça alguma coisa por regiões perigosas, se eu não moro lá e eu não vivo essas realidades? Mas sim, eu quero alguém que venha e chegue no líder dessa nação e acabe com os preços altos. E faça com que o meu salário possa render mais. E faça com que eu consiga hoje, com aquilo que eu ganho, ter um plano de saúde para poder ir num bom hospital. Eu quero sim que alguém venha e haja na minha necessidade. Então aquele povo, eles pensavam em alguém que pudesse vir e de fato resolver os seus problemas pessoais. Eles queriam ser libertos daquela opressão. Agora, vir, curar um ali, curar outro aqui, falar de coisas que vão acontecer, não fazia muito sentido para eles. Assim como às vezes não faz sentido para mim e para você ouvir coisas que não estão dentro do nosso contexto de vida, mas de alguma maneira está assolando alguém. Graças a Deus que Jesus Cristo veio e viu e foi em direção àquelas coisas que para aqueles homens que estavam ali não faziam sentido, não eram suas necessidades. Então, para eles, toda aquela cena não significava nada. Pelo contrário, vocês vão ver que a preocupação deles era outra coisa, era uma outra preocupação, era um outro tipo de preocupação. Trazendo para os dias de hoje, mais uma vez, um exemplo, nós vivemos em uma cidade extremamente perigosa, e isso não é um privilégio nosso, isso é geral. Mas muitos de nós, quando oramos, pedindo a Deus segurança, muitos de nós oramos pela nossa rua.
Nós oramos para que Deus possa agir onde nós moramos. Nós não oramos pelo Estado, nós não oramos pela nação, nós não oramos pelas cidades de São Gonçalo, pelas cidades do Rio de Janeiro. Nós oramos, sim, especificamente para aquilo que está dentro do meu contexto ali. Vocês estão conseguindo compreender esse ponto do sermão? Então aquelas pessoas, elas estavam ali esperando que alguém chegasse para saciar, para resolver os seus problemas. Só que Jesus chega e se apresenta como um libertador. Ele não veio para resolver o problema de uma pessoa, ele veio para libertar a humanidade, libertar as pessoas. Então, ele é apresentado como esse libertador, e essa ação junto àquele homem endemoniado vai mostrar isso para as pessoas, e vai mostrar isso para os discípulos. Jesus, ele é apresentado como libertador logo em João, capítulo 8, verso 32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais à frente, nesse mesmo capítulo 8, verso 36, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus veio para libertar o homem de uma prisão interna, daquilo que atrapalhava a sua maneira de enxergá-lo, de vê-lo e de ter comunhão com ele. O homem, ele não tinha a percepção o quanto ele estava afastado de Deus, o quanto ele estava distante de Deus. E Jesus vem justamente para abrir, para libertar ele dessa cegueira espiritual. Então Jesus veio justamente para libertar as pessoas. Por isso eu queria te convidar a entender agora alguns símbolos dessa história a respeito desse homem endemoniado. Os porcos, eles foram para o mar, eles se precipitaram, eles morreram, eles foram afogados ali. Era uma legião de demônios, eles escravizavam aquele homem, e essa legião simbolizava opressão e medo sobre as pessoas. As pessoas tinham medo daquilo que estava acontecendo com a vida daquele homem. Não era simplesmente olhar para ele e falar: nossa, ele é um homem doido, ele é um homem endemoniado. Não. Na verdade, aquilo trazia medo, trazia opressão para as pessoas, por conta de como um ser humano vivia. É óbvio que hoje as coisas elas estão... a gente vive hoje de uma forma em que nós estamos acostumados com muitas coisas. Quando nós passamos, vemos pessoas na rua expressando ali um tipo de problema mental, às vezes isso para a gente passa de forma indiferente, né? A gente não se aproxima. Talvez você já tenha tentado se aproximar e não tenha tido êxito, até porque a gente sabe que não é simplesmente só chegar e se aproximar. A gente precisa ter mais estrutura para fazer esse tipo de trabalho, mas a verdade é que essas coisas elas estão já meio que são normais diante dos nossos olhos. Mas naquela época não. Naquela época não era assim. Então, não foi a primeira vez que Israel, que o povo judeu presenciou o afogamento de uma legião. Porque legião significa exército. Legião significa um grupo de soldados separado para uma determinada missão, para um projeto, para algo específico, para uma guerra. Então, legião são soldados fortemente armados para combater alguma coisa. Então, o que estava naquele homem não era um demônio, mas eram vários demônios, era uma legião de demônios oprimindo ele e levando ele a viver daquele jeito. Então, quando aquela legião sai e vai para os porcos e eles vão em direção ao mar, isso faz você talvez lembrar de algo que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus levanta o primeiro libertador para salvar o povo de Israel também da escravidão. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo
tirar eles lá do Egito, daquele processo de escravidão, a Bíblia diz que o exército de Faraó vem atrás dele quando chega diante do mar. O mar se abre, o povo passa, e logo depois vem o exército de Faraó, e eles são engolidos pelo mar, eles morrem naquele local. Então não foi a primeira vez, não é a primeira vez que eles se deparam com essa situação, porque a legião de demônios que estava sobre a vida daquele homem simbolizava o Império Romano, simbolizava a opressão que o Império Romano trazia sobre eles. Tem uma legião romana chamada Fretense. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Os estudiosos, se você pesquisar na internet, você vai ver que essa legião ela fez parte da destruição em Jerusalém. E essa parte da história ela é interessante porque essa legião fretense ela tem como seu símbolo na sua bandeira, e os seus soldados levavam em suas mãos um porquinho pequenininho, e na bandeira o símbolo do povo. Eu falei de manhã, e que bom que eu não me esqueci, me veio à mente de novo. Marcos ele vai tratar esse texto um pouco diferente de Mateus. Porque Marcos, na verdade, ele vai contra o tempo todo esse processo de opressão do Império Romano. Ele sempre quer sinalizar esse império como um império que subjuga. E que ao mesmo tempo ele queria mostrar para as pessoas que o Jesus Cristo que viria, o Deus que governa todas as coisas, ele podia acabar com o Império Romano a hora que ele quisesse. Mas esse não era o objetivo dele. Esse não era o papel principal de Jesus ao vir à Terra. Jesus veio para libertar as pessoas, não para acabar com o Império Romano de uma hora para outra e se tornar rei, governador sobre aquele local, sobre aquela nação. Então Marcos, de alguma maneira, vai mostrar, vai sinalizar que esses porcos que estavam ali, que quando Jesus tira o demônio daquele homem e manda eles irem para os porcos, e os porcos pedem para que não tirem, e os demônios pedem para que não tirem eles daquela cidade, Jesus Cristo não obedece, ele não aceita, e ele mostra para aquelas pessoas que estavam ali, que a hora que ele quisesse, ele exterminaria com todo o exército romano. Ele acabaria com aquele poder, com aquela opressão. Assim como ele pegou aqueles porcos e fez com que eles fossem morressem ali. Jesus estava sinalizando, mostrando que ele, de fato, aquele processo de libertação, se era aquela opressão que estava sobre aquele homem, aquela legião, Jesus Cristo tinha acabado com aquilo naquele momento. Só que tem mais coisas. Não era simplesmente tirar os porcos daquele homem, tirar aquela legião de demônios, daquele homem, mas Jesus queria mostrar de fato o seu poder, a sua autoridade, aquilo que ele veio fazer. Então Moisés é esse libertador, ele mostra, Jesus mostra, Deus mostra através de Moisés esse processo da libertação, e também aquela legião romana, aquele exército romano morrendo diante daquele mar. O texto não vai falar simplesmente da libertação dos demônios na vida daquele homem, mas ele vai chamar a atenção da gente sobre algumas outras coisas. Moisés, ele já havia profetizado a respeito de Jesus. Quando Moisés está com o povo, Moisés diz que haverá um descendente de Israel semelhante a ele, que vai libertar o povo. E nesse processo de libertar o povo, de se apresentar como essa autoridade, como esse libertador, ele diz que todos o reconhecerão. Todos reconhecerão como esse líder, como esse que vai libertar as pessoas.
Então, ele liberta a mim e a você dos nossos pensamentos maus. Ele não veio simplesmente para acabar com os demônios que chegam até a vida das pessoas. Por isso, irmãos, que a gente não aceita algumas coisas que a gente vê hoje e que até eu mesmo já vivi dentro do evangelismo, e assim não faz sentido. Porque o processo ele vai além. Eu já participei de cultos onde nós tínhamos um processo, um momento onde nós fazíamos oração pela vida das pessoas para que os demônios na sua vida fossem repreendidos. E nós orávamos para que esses demônios saíam de acordo com aquilo que se manifestava naquele momento. A questão é que quando nós orávamos e a pessoa que estava ali apresentava um processo de melhora, a gente nunca mais o vê. E ia embora. Quantas vezes na igreja em que eu passei uma boa parte da minha vida, pessoas foram levadas até lá simplesmente para uma oração, para uma libertação de um demônio, que as pessoas julgavam, diziam estar atormentando determinadas pessoas. E depois o processo, você não via mais aquela pessoa. Então, infelizmente, hoje a gente vive, isso não é simplesmente algo do passado, a gente vive isso até hoje. Então, o processo de libertação na vida de uma pessoa por parte de Jesus Cristo, ele vai além. Ele vai além. Então, quando Jesus vem e liberta a mim e a você, ele liberta a gente num todo. Ele liberta a nossa mente de um processo de maus pensamentos, ele liberta os nossos sentimentos de raiva, ele nos liberta dos sentimentos de raiva. A gente precisa perceber a nossa vida e entender esses processos, essas situações que a gente vive, e começar a colocar essas coisas diante desse homem que se apresentou para mim como um libertador. Porque se eu não entender e se eu não colocar diante dele, acreditando que tudo isso ele fez na minha vida, ele me libertou daquele comportamento de olhar para as pessoas com indiferença, de não fazer questão de determinadas amizades. Ele me libertou de ser um homem grosseiro, rude. Esse processo de libertação na minha vida e na sua vida é um processo amplo. Ele me libertou da preguiça, ele me libertou de um comportamento corrupto, ele me libertou do pecado. É isso que estava acontecendo na vida daquele homem, que aquelas pessoas não estavam entendendo. Para eles, ele tinha sido simplesmente liberto de um demônio que estava sobre a vida dele, que o oprimia. Mas na verdade, nós vamos ver lá na frente que esse negócio ele foi mais além. Jesus, a palavra vai nos mostrar mais uma vez Jesus vindo com autoridade, como libertador, e mostrando para que de fato ele precisava ser ouvido. Porque quando ele é batizado, o céu se abre e vem sobre ele a pomba, e uma voz, o Espírito Santo em forma de pomba, a voz que vem dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam, escute. O próprio Deus dando testemunho, dizendo que aquele dali de fato era Jesus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque num processo de libertação, num processo de eu entender que na minha vida precisam ser, algumas áreas da minha vida precisam de fato viver essa libertação, porque eu só posso viver isso a partir do momento que eu acredito que Deus veio e enviou Jesus para me libertar dessas coisas. Ele não veio simplesmente para tirar vamos trazer aqui algo simbólico, tirar um demônio da sua vida no sentido de
tirar você da vida de pecado, te dar uma salvação e pronto. Ele veio para te libertar de outras coisas também. A Bíblia não diz que aquele homem meteu o pé e foi embora. A Bíblia diz que ele desejava seguir a Cristo. Ele queria estar junto com Cristo o tempo todo. Então, irmãos, se você de fato quer que essas coisas sejam visíveis na tua vida, que vocês vivam isso, nos seus relacionamentos familiares, no trabalho, seja lá onde for, se vocês querem de fato expressar Cristo, peçam a Ele. Vocês têm um libertador. Vocês não têm simplesmente um Deus que pode resolver os problemas sociais que nós vivemos. Não. Vocês têm um Deus, isso é muito importante. Eu tenho um Deus, um libertador, que Ele age na minha vida. Ele muda os meus sentimentos com relação às pessoas. Ele muda a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar, a minha maneira de olhar a minha família, a minha maneira de olhar as pessoas. Ele muda. Ele muda a minha maneira de olhar os meus pastores. Ele muda a maneira com que eu olho as lideranças que estão sobre a minha vida. Isso é um processo de libertação. Ele não te libertou simplesmente para você sair aos domingos e vir para a igreja. Porque, irmãos, se nós pensarmos no processo de libertação só para essas coisas, nós vamos viver como aquelas pessoas que estavam ali ao redor daquele homem. Ao redor daquele homem, e eles mostraram para a gente em que eles estavam preocupados. Então, Jesus Cristo, quando ele é batizado, Deus fala a respeito da chegada dele, sinalizando que ele era o Filho de Deus. E mais à frente, Marcos também vai falar, no capítulo 9, verso 7, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João e vão lá para o Monte da Transfiguração e mostra Moisés e Elias e Jesus, ou seja, naquela mesma hora também vem uma voz para aqueles discípulos dizendo: este é o meu filho, ouçam. Mais uma vez, Deus testifica Jesus Cristo como seu filho. Por quê? Que mais uma vez esses discípulos estão diante de uma situação onde está sendo afirmado para eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Para mostrar para eles que Jesus tinha um propósito em vir à Terra. Ser filho de Deus significava ser enviado para morrer pelos nossos pecados. Jesus curava as pessoas? Curava. Libertava as pessoas? Libertava. Mas tinha um processo maior. E trazer para a vida daqueles homens, Tiago, Pedro, João e de tantos outros, a confiança, a fé em Cristo e a certeza de que aquilo que Ele veio fazer, Ele ia cumprir. E significa que se você andar com Ele, se você entregar a sua vida nas mãos dEle, Ele vai cumprir também aquilo que Ele começou. Ele vai chegar até o final. Por isso que Ele diz: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o enviado. Eu vou cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Então a promessa, a profecia de Moisés, ela se cumpre naquele momento ali, na vida daquele homem endemoniado. A libertação chega até ele fazendo cumprir a promessa de Moisés. Esse homem vivia nos sepulcros, ele estava longe da sua família, ele estava longe da sociedade, ele não tinha amigos, óbvio, as pessoas não queriam se aproximar dele, ele vivia escravizado, ele não tinha contato com as pessoas, ele vivia o tempo todo longe. Só que, naquele mesmo lugar,
existiam outras pessoas aprisionadas e escravizadas. Porém, eles achavam que não eram. Eles achavam que não estavam sendo escravizados nem presos. Eles achavam que eles eram livres, que eles estavam bem na vida com que eles estavam levando, porque eles comparavam a vida daquele homem com a vida deles. Eles comparavam a situação daquele homem com as suas próprias vidas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e identificamos que nós não precisamos de um libertador, de alguém que controle as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos temperamentos, nós estamos dizendo o seguinte: eu não preciso de Jesus, porque eu não vejo problemas na minha vida. Era isso que aquelas pessoas que estavam ali à volta estavam falando. Olha, eu não tenho demônio, eu não estou vivendo dessa forma. Logo, a sua presença aqui, ela me traz mais prejuízo do que benefício. Tanto que quando eles ficam sabendo do que houve naquele lugar, eles pedem para que Jesus vá embora, para que Jesus não fique naquele lugar. Porque Jesus, com a atitude de libertar aquele homem, fazendo com que os demônios fossem para os corpos e eles morressem, Jesus estava trazendo prejuízo para algumas pessoas. Olha a mente e a cabeça das pessoas que valorizam muito mais coisas do que o ser humano. Pensam muito mais no seu bem-estar do que no bem-estar das pessoas. Irmãos, nós fomos libertos para sermos agentes de Deus, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de serem libertas. Nós não fomos libertos simplesmente para viver de um lado em que aqui nós somos libertos, nós não vivemos numa escravidão, nós não somos oprimidos, distantes, separados desses daqui que estão vivendo de forma oprimida, estão escravos do pecado, e que pelo fato de eu achar que eu estou livre, liberto e não sou oprimido, eu não preciso de ajuda, eu não preciso que esse libertador venha e chegue até esse povo, porque se ele chegar até esse povo e me trouxer prejuízo, não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho que pensar num Cristo que quando vem, ainda que eu tenha que abrir mão de algumas coisas, ainda que ele tenha que tirar algo de mim, se esse processo vai abençoar alguém, vai libertar alguém, que assim seja feito. Porque eu sou um agente de Cristo, eu sou alguém que fui liberto para que outras pessoas também pudessem provar dessa libertação de Cristo. Aqueles homens valorizavam mais os corpos do que as pessoas, mas eles não percebiam o quanto eles estavam sendo escravizados. Esse ponto aqui, ele chama atenção porque o que a gente percebe nesse texto também é um processo de idolatria, de escravidão e de desumanização. Nós hoje somos a Igreja de Cristo, nós fomos libertos, fomos salvos, temos o Espírito Santo na nossa vida, mas às vezes, irmãos, diante de algumas situações, nós demonstramos algumas atitudes que nos faz inclinarmos para alguns ídolos, para alguns sentimentos que nos levam a perceber que em determinado momento eu não vejo Cristo como meu libertador, eu não vejo Cristo como meu Senhor, mas eu vejo Cristo como alguém que pode resolver algumas coisas na minha vida e daí para frente eu viver da maneira que eu quero ou como eu acho melhor. Salmo 115 vai falar um pouco sobre os ídolos. O povo de Israel conhecia muito bem como os ídolos agiam, o que eles faziam.
Lá vai dizer que eles tinham boca, mas não falavam. Eles tinham olhos, mas não viam nada. Eles tinham braços, mas não podiam fazer nada. As pernas, eles não podiam andar. Mas lá também vai dizer que o Deus de Israel, ele tem olhos e ele vê, ele enxerga. Tanto que quando ele chega até Moisés, para chamar Moisés para libertar o povo, ele diz: Moisés, eu vi e ouvi a aflição do meu povo, o clamor do meu povo. Ele vai até Moisés, não porque Moisés o chama, mas ele mesmo, parte dele, de Deus, dizendo: eu vim te chamar para libertar o meu povo, porque eu ouvi, eu vi. Significa, irmãos, que quando Jesus está do outro lado do mar, ele não sai simplesmente e vai para aquele lugar, não é simplesmente passando por ali, é porque aonde ele estava, ele já tinha visto aquele homem vivendo naquele processo. E ele vai para lá justamente para libertar aquele homem daquela opressão. E quando Jesus chega para falar da vida que ele tem para mim e para você, ele fala de vida e vida em abundância. Aqui no texto também, nessa história, a gente consegue perceber um pouquinho desse simbolismo de vida e vida em abundância, olhando para a vida desse homem. O texto diz, e foi justamente o que nós lemos, que quando aqueles porcos se lançam no mar e morrem, aquelas pessoas que estavam ali cuidando daqueles porcos, eles correm e começam a espalhar nas cidades o que tinha acontecido. E quando essas pessoas começam a vir, eles encontram aquele homem aos pés de Jesus Cristo, junto com outras pessoas, ouvindo aquilo que Jesus estava falando. E o mais interessante é que ele agora está ali vestido em pleno juízo. Em pleno juízo. Aqui a gente tem a figura ou a imagem do que é ser liberto por Cristo, receber essa vida e ter essa vida em abundância. O que é uma vida, irmãos, em abundância? Para quem foi liberto, para quem teve os olhos abertos para ver Jesus Cristo, para conhecê-lo. O que é uma vida em abundância, meu irmão? Uma vida em abundância não são os bens que nós temos. A vida em abundância para alguém que vivia distante de Deus é agora viver muito perto dele. É uma presença abundante na minha vida e na sua vida. Vida em abundância é usufruir 24 horas por dia da presença de Deus, com pleno juízo, com a sua vida transformada, mudada. Porque quando isso acontece, irmãos, não tem um outro desejo no coração do homem, a não ser dizer para o Senhor: eu quero te seguir, eu quero estar com você aonde você for. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Ele foi liberto para seguir a Cristo, para viver com Cristo uma vida de intimidade, entendendo que Ele era o teu libertador. Caminhando para o final, por que Jesus não permite que aquele homem o segue? Para quem passou por tantos lugares, chamando as pessoas e pedindo para que o seguisse, esse homem aqui agora, ele se põe à disposição de seguir, mas Jesus diz que não quer que aquele homem o siga. Ele de fato ele foi movido pelo amor de Cristo, por aquilo que foi feito a ele. Como eu disse para vocês no início, ele encontra ali um refúgio, ele encontra alguém que vai até ele, que se importa com ele, que cuida dele, que tira ele daquele estado que ele vivia. Qualquer um de nós, vivendo aquela situação, com certeza não pensaria duas vezes, ou seja, eu quero sair desse lugar,
Esse lugar me traz sensações horríveis. Eu não quero mais viver nisso aqui. Eu quero essa vida nova, eu quero esse momento novo. Então, normal a atitude daquele homem de querer seguir Jesus. Até porque, se esse homem anda com Jesus Cristo, você imagina o testemunho, o que poderia acontecer com a sua vida, com aquilo que ele falaria e mostraria para as pessoas, o que ele era e agora quem ele é, o impacto que isso causaria. Mas Jesus sabia que o lugar daquele homem não era seguindo. Jesus sabia e queria que aquele homem, de fato, voltasse para sua casa, para o lugar da onde ele foi tirado. Voltasse para o meio dos seus, do lugar da onde ele foi tirado, daquele momento de família, de comunhão. Jesus sabia da importância que ele tinha com a sua casa. Jesus queria que ele continuasse o honrando junto com os seus. Irmãos, você quer honrar Cristo no seu trabalho, na igreja? Você quer honrar Cristo no seu grupo de amigos? Você quer honrar Cristo nas redes sociais? Honre Cristo na sua casa. Honre Cristo do lado da sua esposa, do lado do seu filho. Honre Cristo com aqueles que estão te vendo 24 horas por dia. Mostre para eles, deixam eles perceberem a transformação que foi feita na sua vida. Eu tenho certeza que aquele homem, ao andar com Cristo, as pessoas iam olhar para ele e falar assim: de fato, esse homem esteve com Jesus Cristo. De fato, ele foi tocado por Jesus Cristo. E aí eu não quero apontar para você, até porque esse não é o meu papel, mas eu gostaria muito que você olhasse para o teu coração e perguntasse: será que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, eles me veem como alguém que honra a Cristo aqui dentro de casa? Porque se isso acontecer, irmãos, tenho certeza que isso vai acontecer nos outros lugares. Começa de casa, começa com os meus. Uma outra coisa também, que Jesus Cristo mantém aquele homem ali, é porque aquelas pessoas precisavam ouvir mais de Cristo. Elas precisavam ser impactadas mais por questões do Evangelho. Porque Jesus tira daquele lugar aqueles demônios que suplicaram a ele que não saíssem dali. Vocês lembram que eles pedem para que Jesus não os tire daquela cidade? Jesus não aceita, manda que eles vão para aqueles corpos e eles morrem. Jesus então tira eles dali e agora ele mantém naquele lugar um homem transformado. O processo de libertação é o processo onde sai algo que não é bom, que não produz, que representa o maligno, para chegar alguém que representa o Evangelho, que representa a transformação. Quando Cristo veio a mim e a você e te libertou, foi para que você, por onde você fosse, você mostrasse, você vivesse e as pessoas vissem em você que houve um processo de mudança. Então aquele homem fica ali justamente para honrar a Deus no seu lar e servir as pessoas que estavam naquele local, naquela cidade. Tanto que o texto vai dizer que Jesus pede para que ele pregue para todas aquelas 10 cidades naquele lugar. Jesus não fala: vai para a tua casa simplesmente, mas vai e pregue em todas as cidades. E é o que o texto diz, que aquele homem vai e começa a falar do que Deus fez em teu coração. Jesus
tinham o direito de destruir, de matar aqueles porcos, trazendo prejuízo para aquelas pessoas financeiro, levando talvez até alguém ali a um processo de falência? Sim, podiam fazer isso. Nada o impediria de fazer aquilo. Ele podia sim. Ele podia mandar aquela legião de demônios para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Mas ele decide mandar justamente para os porcos. Por que Jesus então decide? Ele decide mandar aquela legião de demônios para aqueles porcos, para que as pessoas pudessem ver o processo de libertação da culpa, do processo de opressão que sai de alguém e vai para uma outra pessoa ou para um outro animal. Vocês lembram que o processo de sacrifício no Antigo Testamento era a morte de um animal? Nós estamos diante de uma cena onde Jesus deixa claro para as pessoas que estão ali o vendo e também para aqueles homens que estavam sendo libertos da opressão, que Jesus tira deles um processo opressor, leva para aqueles animais, para que eles pudessem ver que aquele processo opressor, aquela legião de demônios, de fato, eles estavam sendo retirados da vida daquele homem. Isso vai nos apontar lá para frente. Porque as pessoas que estavam ali, de fato, o demônio que estava neles, aquela legião que estava neles, saiu deles, porque nós vimos isso acontecer na vida daqueles bichos que estavam ali. Eles estavam lá, pastando direitinho, vivendo a sua vida normal de um animal, só que de repente eles entram em transe e começam a ficar loucos, e correm para o mar, e eles morrem ali. Eu nunca vi um bicho, do nada, ter uma relação dessa, a não ser que ele esteja passando por um processo, sei lá, de loucura. Mas aquele momento de levar aqueles demônios, aquela legião para os porcos, era para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, que o que viria pela frente é que alguém passaria pelo mesmo processo. Libertação tem a ver com sacrifício. Libertação tem a ver com entrega. Eles queriam alguém que viesse e resolvesse os seus problemas, mas Jesus sabia que ele tinha que ir além. Jesus sabia que ele ia se entregar. A aplicação, irmãos, dessa história é que assim como Jesus Cristo pega aquela legião de demônios, tira daquele homem, bota naqueles povos, e eles morrem, deixando claro para todo mundo que houve um processo. A Bíblia diz que Deus olha para mim e para você, sendo oprimido pelos nossos pecados, por estarmos diante de Deus, separados dele, da nossa família. Deus nos criou, irmãos. Nós vivíamos na presença do Senhor, mas um dia o pecado nos afastou dele. Então ele chama Jesus Cristo e diz o seguinte: que está na vida da humanidade, que está na vida desse povo, o pecado que afastam eles de mim, o pecado que faz eles viverem na vergonha, o pecado que o oprime, eu vou colocar sobre você. E você vai caminhar em direção a uma cruz. Porque nesse processo
você recebe a minha ira, os pecados, você morre para que eles possam nascer de novo, para que eles sejam libertos. A diferença é que naquele processo, aqueles animais morreram. Assim como para aquele homem, ele teve a esperança e a oportunidade de viver com Cristo, de fato caminhando lado a lado, mas Jesus decidiu deixar ele naquela cidade. A ressurreição de Cristo nos deu a oportunidade de estarmos com Ele novamente. Não ficamos afastados dele. Não fomos libertos e simplesmente vivemos a nossa vida lembrando daquilo que Ele fez. Lembrando daquele dia que Ele morreu na cruz. Não. Nós lembramos do dia que Ele morreu na cruz, mas nós lembramos também e sabemos que Ele ressuscitou. Então aquele que levou sobre si toda a minha dor, todo o meu jugo, todo o meu pecado, Ele ressuscita e Ele volta para viver com a gente. Dizendo o seguinte: assim como aquele homem foi viver no meio da sua família, na sua cidade, na tua casa, nós também voltamos a viver com aquele que nos criou. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Amém. Espero que tenha ficado claro para vocês esse processo, que você entenda por que você tem um libertador, e que isso te impulsione a novas experiências de vida. Isso faça você ver as coisas de maneira diferente. Por favor. Isso com certeza vai te impulsionar. Isso vai fazer com que você lute contra o pecado. Lute contra o ambiente em que você está vivendo, contra a sua situação momentânea. Ele te libertou. Ele te libertou, irmãos. Ele libertou a mim e a vocês. Eu queria chamar os músicos, chamar os nossos irmãos para cearmos. Eu falei para vocês no início que esse texto ele tinha vários simbolismos. Ele aponta para o Império Romano. Vou falar uma coisa para vocês. Quando a opressão era tão grande naquele lugar pelo Império Romano, alguns estudiosos eles relatam que muitos soldados naquela época, quando fazia a guarda nas cidades para que as pessoas cumprissem aquilo que elas eram determinadas a cumprir, a viver debaixo de uma determinada opressão, muitos soldados, para expressar a sua força e trazer terror e medo diante daquelas pessoas, andavam com esses objetos em forma de porco em suas mãos. Em suas mãos. Você pode procurar isso em alguns historiadores. Se você jogar na internet, você vai ver a história do povo, como eles eram oprimidos com a figura desse povo. Marcos é o único que diz que esses porcos, eles estavam em colinas, como se eles estivessem em lugares altos. Se você pensar, geralmente o porco não fica nesses penhascos, nesses lugares altos. O porco geralmente ele está aqui embaixo. E aí, esses estudiosos vão dizer, quando eu falo estudiosos, porque são muitos, vários que fazem esse tipo de comentário, eles vão dizer que Marcos, de forma irônica, está apontando
para o sistema romano, para aquele governo. Porque lá em cima, nesses lugares, eram onde os soldados se posicionavam para vigiar o povo, para saber aquilo que eles estavam fazendo. Então tem muito simbolismo envolvendo essa passagem, mas o principal é a libertação que Cristo veio realizar, como foi profetizado a seu respeito para a vida da humanidade. Que você possa ser, então, depois desse processo de libertação na sua vida, você seja um jovem, um homem, uma mulher, extremamente usado por Deus para falar daquilo que Jesus Cristo fez na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Fale para as pessoas, talvez para aqueles que estão perto de você. Expresse. Tem horas que a gente não precisa falar. As pessoas veem. O meu desejo é que as pessoas vejam Cristo em tudo que vocês façam. Em tudo que vocês façam. Porque dessa forma eles verão o libertador de fato. Nós vamos cear, nós vamos distribuir os elementos. Talvez se você estiver aqui pela primeira vez, eu não sei. Mas quando você pegar os elementos da ceia, você não precisa esperar para que a gente te dê uma orientação ou um comando para que você coma e beba. Você pode fazer isso na hora que você quiser. Faça a sua oração, agradeça a Jesus Cristo pela morte dele na cruz, e coma e beba. Coma do pão e beba do cálice, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Cristo morreu na cruz, foi o nosso libertador. E hoje ele vive em nós. Amém? Feche os olhos, eu vou orar e logo depois eles vão estar servindo. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Peço que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, trazendo mais clareza, aguçando, Senhor, os nossos pensamentos, para que eles trabalhem, Deus, em prol de conhecimentos a respeito da tua palavra. Senhor, por favor, nos dê uma vida de progresso espiritual. Que nós possamos progredir, que nós possamos caminhar. Reaviva, Senhor, o dom que existe em nós. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe dos seus desejos. O Senhor sabe daquilo que incomoda. Então, por favor, Senhor, que assim como o Senhor um dia nos libertou, o Senhor também possa, nesses dias, nos libertar de todo esse processo que ainda nos prende, que ainda nos faz ficar parados. Queremos caminhar, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ser. Leva-me além.
Aceitos
Nós vamos para casa. Você pode sentar um pouquinho. Queria te convidar a se envolver com a gente nessa semana, nos nossos eventos, nas nossas atividades. Amanhã, para aqueles que fazem o curso de generosidade, ele vai ser online. Então você vai receber lá o link e nós vamos continuar conversando sobre o nosso curso de generosidade. Quarta-feira, nosso culto de oração às 19h30. Eu queria muito poder um dia ver alguns de vocês lá participando com a gente. Eu sei que a maioria, né, às vezes está estudando ainda aqui em casa, né, conectado lá, alguma coisa de faculdade, enfim. Mas que, se você tiver a oportunidade, participe com a gente. Toda quarta-feira, às 19h30, você pode passar o número do seu celular, se assim você desejar, para o Douglas, ele envia para você o link e você participa. Tem sido um tempo bom de oração, a gente medita em um texto da palavra durante alguns minutos e depois a gente faz um processo de oração uns pelos outros e pelos pedidos que estão ali. Tem sido muito bom, Deus tem abençoado, tem respondido, e como é bom você poder presenciar, ou pelo menos ficar sabendo, de coisas que Deus está fazendo através das nossas orações. Nós estamos nos preparando para receber as crianças de volta aqui na igreja. Cadê a Bárbara? A Bárbara está aí? Não, né? Quando você for embora, talvez você vá perceber que as duas salinhas lá da frente, elas estão em obra. A gente está melhorando para a gente poder receber as crianças. É no segundo domingo? Sim, a gente depende do moço que está fazendo a obra. Ele está ali me olhando de cara feia, mas estou brincando, até que a gente está com um processo rápido. Então, assim que o Alex terminar a obra lá, a gente vai anunciar o retorno das nossas crianças, né? A gente vai estar passando para vocês outras informações. Então, se você está próximo, né, de alguém que tem um filho, pode começar a falar que logo a gente já vai estar com a escolinha funcionando e esses irmãos poderão vir à igreja para cultuar a Deus conosco. Tá? Quinta-feira, é isso, Maria Luísa? Débora? Tá ali, 7h30 também, via WhatsApp, como o Douglas falou hoje de manhã. Da mesma forma, se você quiser participar, você precisa passar o número do seu telefone para a irmã Maria Luísa e ela vai te botar no grupo e você vai participar desse processo. Sábado presencial? Sábado de manhã, culto de consagração das mulheres aqui na igreja. Que horas? 8 horas da manhã. Tá bom? Você também pode ser um convidado nosso, você pode estar aqui. Esqueci de mais alguma coisa? Tá. Ok. Ainda que a gente não tenha o culto presencial aqui com as crianças, toda semana a Bárbara posta no YouTube os vídeos para que você, junto com seu filho, ou que você, talvez você não tenha filho, mas vá lá, passa para alguém que você conhece que tem uma criança, para que ele possa ouvir a palavra de Deus e ser orientado e ensinado através do Evangelho. Tá bom? Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Que Deus dê a vocês uma boa semana. Que Ele nos ajude a viver o Evangelho. Que Ele nos ajude a sermos testemunhas nessa terra, por onde nós formos. Tá bom, irmãos? Estenda a sua mão para cá, para que a gente ore. Pai, obrigado por essa noite, pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos deu de te servir, te adorar, junto com os nossos irmãos, poder cantar louvores a Ti, ter acesso à Tua palavra, e tudo isso, Senhor, de uma forma tranquila. Falo isso porque, infelizmente, muitas pessoas hoje estão em lugares em que estão passando por momentos difíceis no processo de te adorar, de abrir a Bíblia, de orar, de ler,
E nós vivemos dias tranquilos no nosso país. Pedimos que o Senhor possa nos despertar para entendermos esse momento e usarmos todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado para expandir, para falar do Teu Evangelho para as pessoas. Por favor, nos desperta quanto a isso. Deus, eu peço que esses irmãos sejam guardados e protegidos nessa semana, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que ao falar, ao pensar, tudo possa glorificar o Teu nome, Jesus. Guarda-os, protege e faz com que cada passo, em cada lugar onde eles estiverem, a Tua glória, Senhor, seja manifestada. O Teu poder seja visto, Senhor, através da vida desses irmãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.